É o seguinte, já que a gente está conversando aqui sobre economia, nessa quarta-feira, a gente sabe, vem aí um anúncio bastante esperado por setores da economia, principalmente do Brasil, assim como de outros países, mas a gente está olhando aqui para o nosso quintal, para o nosso território, e que fala exatamente sobre a questão da taxação dos Estados Unidos, né? O que será que vai ser impactado dentro disso tudo? Já teve aço, alumínio, 25%, taxação de veículos vendidos ao país. A gente sabe que o setor da madeira já vem contando a partir do dia 2, está chegando ali, que também vai entrar nessa dança. E diante dessa expectativa, o mundo todo acompanhando aí a movimentação econômica que o Donald Trump vai provocar a partir das suas decisões. Em entrevista lá no Vietnã, o presidente Lula comentou aí a taxação dos Estados Unidos e mudou o tom. O que ele disse? Que quer negociar ao máximo antes de acionar a Organização Mundial do Comércio. Falou em gastar todas as palavras do dicionário conversando com Donald Trump e também não vê problema algum em telefonar para o Trump para tentar buscar um acordo. Vamos ouvir o que ele disse. Na hora que eu senti necessidade de conversar com o presidente Trump, eu não teria nenhum problema de ligar para ele. Nenhum problema. Na hora que ele achar que tem interesse de conversar comigo, eu espero que ele não tenha nenhum problema de ligar para mim. Não é porque nós temos divergência ideológica que dois presidentes não podem conversar, até porque no exercício da presidência como chefe de Estado, a gente não coloca as nossas questões ideológicas na mesa. A gente coloca os interesses do Estado brasileiro e do Estado americano. É assim que eu vejo a política, é assim que eu vejo as nossas relações internacionais e é assim que eu espero que os Estados Unidos também compreendam a política. O presidente também falou sobre a boa relação com os presidentes da Câmara e do Senado que integraram essa comitiva que esteve no Japão e no Vietnã na última semana. Segundo Lula, eles não conversaram sobre assuntos de interesse do governo que tramitam no Congresso Nacional. Vamos ouvir. Eu fiquei muito feliz quando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, aceitou meu convite para vir ao Japão, Vietnã. Fiquei muito feliz quando o Hugo Mota aceitou viajar comigo para essa viagem, porque não apenas a viagem de negócios, é que é necessário a gente mostrar ao mundo que no Brasil a gente tem um comportamento civilizado quando se trata da política. O presidente da República, o Poder Legislativo, viajando junto, nós damos maior densidade e maior clareza do fortalecimento da nossa democracia. A comitiva que foi ao Japão e ao Vietnã chegou ontem ao Brasil. Além de Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, o grupo foi formado por ministros e empresários, além da primeira-dama Janja da Silva. E esses acordos comerciais com outros países, mais do que nunca, se mostram aí bastante importantes nesse cenário em que os Estados Unidos começou a taxar basicamente todo mundo, né? Não só aqueles países em que há um desequilíbrio dessa balança comercial, até porque com o Brasil eles teriam um superávit, não deveria estar nesse radar aí inicial para essas taxações, mas ainda assim acabou entrando já de imediato nessa dança. Essa posição do Lula, ela é importante porque a gente tem que lembrar que a China, por exemplo, não titubeou, foi imediatamente ali a Organização Mundial do Comércio para tentar, então, denunciar o que eles entendem como sendo algo ilegal, né? Algo que não deveria ocorrer. A gente recebeu há poucos dias aqui o presidente da FAEP, que falou em nome dos empresários paranaenses que vão ser prejudicados com essa taxação e qual que é a estratégia do setor, não só da madeira. Esse é também o caminho que tem sido adotado pelos empresários do aço, empresários brasileiros de um modo geral nesses setores mais afetados, em parceria com o governo federal, então em conversa com os ministérios que estão envolvidos, com a Haddad, por exemplo, com principalmente o Alckmin, que é quem está puxando aí toda essa negociação, que tomou a frente dessa questão da taxação dos Estados Unidos, é buscar os setores em específico nos Estados Unidos, então os representantes que compram essa madeira, os representantes que compram esse aço, para tentar sensibilizá-los, porque no entendimento dos setores aqui no Brasil, vai ser um perde-perde. Todo mundo vai sair perdendo. E, inclusive, o que ficou bastante claro na fala do presidente da FAEP, mas também
de próprios analistas internos ali nos Estados Unidos é que o Trump tem um perfil que já era observado enquanto ele ainda era apenas um empresário, ainda não tinha entrado para a política, de fazer negociações em que apenas um lado ganha, o dele. Ele não consegue compreender a possibilidade de uma negociação que seja boa para ambos os lados. Então, há uma certa preocupação de que ele não vá recuar dessa decisão, mas quem sabe, com a sensibilização desses empresários que vão perder muito com essa taxação lá nos Estados Unidos, esses empresários então façam uma pressão ao governo, vários setores aí que já estão sendo prejudicados, e assim, quem sabe, o Trump volte atrás dessa decisão. Não vejo isso no horizonte, Rafa, não acredito que vai ser frutífera essa tentativa, mas esse é o perfil, inclusive, do Brasil, sempre buscar primeiro o diálogo. A gente viu que o país teve bastante calma na reação, tem coordenado isso com os empresários dos setores, vai gastar toda a saliva que é possível, mas no final das contas vai ter que tomar alguma medida, e quem sabe seja essa, né, de buscar a Organização Mundial do Comércio, o que eu particularmente também não acredito que vai ser frutífero. Tem que lembrar que antes mesmo do Trump assumir agora para esse segundo mandato dele à frente ali dos Estados Unidos, os Estados Unidos já não tinha mais indicado os nomes ali que compõem essa questão da OMC e, portanto, é uma entidade que está um pouco esvaziada, né, sem a presença ali desses responsáveis da maior economia do mundo. Qual que é o papel, qual que é a importância, mesmo que tome uma decisão, será que ela vai ser acatada? Fica muito difícil da gente compreender isso. O mais certo é que os países busquem outros caminhos, o que é muito complexo também. Na questão do aço, por exemplo, o Brasil lá atrás, no primeiro governo do Trump, foi beneficiado com a taxação que foi naquela época muito voltada para a China. Então, todo o grão, por exemplo, que a China deixou de comprar dos Estados Unidos, passou a comprar do Brasil e nunca mais deixou. Então a gente teve aqui um benefício nessa relação, mas nesse caso em específico, o Brasil é o segundo maior produtor de aço, o primeiro é a China. E a China, não podendo vender esse aço, ou não vendendo todo ele para os Estados Unidos por conta dessa taxação, não só não vai demandar do aço brasileiro, como pode tentar enfiar aqui, né, incluir aqui no nosso mercado também o aço chinês. Então é um imbróglio, não é uma situação fácil de ser resolvida. Eles vão tentar esse caminho do diálogo, o que também não parece que vai surtir muito efeito, e a gente vai ter que pensar como é que vai ser essa organização do mundo, então, diante dessa imposição dos Estados Unidos. Tem como a gente se desvencilhar desse comércio, Rafa? Acho muito difícil nesse momento. O negócio é o seguinte, né? O Brasil mudou o tom. O Brasil não vinha com tom conciliador. O Brasil vinha com discurso, gritando alto, batendo na mesa e falando: se aumentar, vou aumentar também. Pode vir que assim será na base da reciprocidade. A gente já trouxe nesse jornal, inclusive, uma fala do Lula nesse sentido. E agora baixou a bola. Baixou a bola, baixou o tom ao falar sobre a questão da taxação, usando o argumento do diálogo e da mediação como um caminho possível, né? E com certeza é muito melhor você buscar a negociação do que a retaliação, já vou explicar por quê, inclusive. Nesse discurso, acredite se quiser, o Lula elogiou o Trump, dizendo que ele segue no caminho certo na mediação da paz entre Ucrânia e Rússia, que ele tem que reconhecer que o Trump vai muito bem nisso tudo e que, apesar das divergências ideológicas, chefes de Estado têm que colocar na mesa os interesses de Estado. Então, olha, presta atenção nas sinalizações, né? Vale dizer que o Trump já teve esta prática em outros momentos de chegar trucando e depois rever o seu posicionamento, né? No governo anterior foi assim. Em alguns casos desse novo momento, a leitura econômica é de que ele tende a se manter resistente. Automóveis é um exemplo. Nas próximas negociações que virão, vai depender do dinheiro. É isso que vai mandar no fim das contas. Por exemplo, tem muitos países onde ele vem dizendo que vai ameaçar a questão das taxas, a gente vai descobrir na quarta-feira a realidade, mas onde os Estados Unidos, na verdade, mais compram do que vendem. Então é uma lógica completamente sem pé nem cabeça, né? O próprio Alckmin, a gente não trouxe, mas ele já apontou, inclusive, que é o caso do Brasil, onde a gente tem uma relação de superávit americano. São 18 bilhões de dólares em serviços, 7
7 bi de dólares em vendas. Então, você tem uma balança comercial que talvez favoreça o Brasil nessa mesa de negociações. E muito provavelmente é com isso que o Brasil vem contando, nesse sentido de dizer sim, você manda, você é o poderoso chefão aqui dessa mesa, você é o cara, mas economicamente para você é muito bom negociar comigo. Então, esse provavelmente é o apelo e é por isso que a gente tem ali essa tônica de alteração de discurso do presidente da República. Se vai surtir resultados ou não, com uma negociação, a gente não tem como saber a finalidade disso, nem a leitura do próprio Trump. A gente vai ter que acompanhar a partir de quarta-feira.